Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos falar de coroas. Alguém aqui já recebeu uma coroa? Já foi coroado? Coroa de ouro, de prata, diamante? Não. Mas vai haver um dia de coroação lá no céu. Mas antes disso nós vamos ver algumas outras coroas. E vamos começar por Provérbios. Esta é a coroa para os homens. Provérbios, capítulo 12. A Bíblia fala-nos de várias coroas, não apenas para os reis, para aqueles que governam, como se fosse um destaque, mas fala-nos de várias coroas. Provérbios capítulo 12, versículo 4. Vamos ver se as traduções correspondem. É verdade, não é? Fala na mulher, começamos logo aí. É para os homens, mas fala na mulher. Bom dia. Provérbios capítulo 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, porém a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Mas é a primeira parte. Não é? A mulher virtuosa. Bom, e quem é a mulher virtuosa? É aquela que tem virtudes. Nós não vamos considerar isso, mas no livro de Provérbios nós encontramos, mesmo no fim, já agora só para referenciar, mesmo no fim, no capítulo 31 de Provérbios, a partir do versículo 10, fala-nos dessa mulher virtuosa. E eu não vou ler tudo, porque está um bocadinho fora do contexto ou do propósito, mas no versículo 10 do capítulo 31 de Provérbios diz: mulher virtuosa, quem a pode achar? Pois o seu valor muito excede ao de joias preciosas. O rubi também é uma joia, não é? O coração do seu marido confia nela e não lhe haverá falta de lucro. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E depois a seguir fala de tudo aquilo que é o seu trabalho, o seu esforço, a sua dedicação para cuidar da casa, cuidar do seu marido, cuidar dos filhos. E quando chega ao fim, ou mais adiante, no verso 28 diz: levantam-se seus filhos e lhe chamam bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Mulher virtuosa é a coroa do seu marido. O marido que tem uma mulher assim sente-se coroado, ou seja, é rico. É alguém que é, de facto, muito abençoado, porque a mulher traz essa bênção, cuida dos seus filhos, cuida da sua casa, desse modo. Mas, um pouquinho mais adiante, em Provérbios capítulo 16, versículo 31, fala de uma outra coroa, e agora dirige-se aos mais velhos, aos mais idosos. Provérbios capítulo 16, versículo 31. Damos as boas-vindas à senhora e à menina que chegaram. Que o Senhor vos abençoe. Estamos em Provérbios, capítulo 16, e agora versículo 31. Coroa de honra são as cãs, a qual se obtém no caminho da justiça. Coroa de honra são as cãs. Alguém tem outra tradução?
O que é que são as cãs? São as brancas. E as brancas são sinal de quê? De velhice. E com a velhice também, supostamente, a sabedoria, não é? A experiência. E já lá vai o tempo em que se olhava por uma pessoa de cabelos brancos e era respeitada, não é? Hoje já não se pode dizer o mesmo, infelizmente, não é? Mas naquele tempo, naqueles dias, e ainda não há muito tempo no nosso país, uma pessoa de idade era respeitada. Respeitada, poderia não ter grandes diplomas, não ter grandes estudos, mas tinha a experiência da vida, tinha sabedoria. E isso era partilhado, isso valia, porque ajudava os mais jovens. E aquilo que a Escritura diz é coroa de honra, ou seja, alguém que é idoso, que tem cabelos brancos, é digno de honra, de estima, de consideração, de respeito, não é? Então fala aqui de coroa, naquele sentido que é como se houvesse ali uma auréola à sua volta, ou seja, como se os cabelos brancos fossem de ouro e fizessem ali uma coroa à volta. Não sei se os irmãos têm dado conta, as minhas brancas, e eu não estou a colocar-me aqui, mas as minhas brancas vão dando a volta até atrás, fazem aqui quase que uma coroa, não é? Alguns não deixam que as brancas apareçam, não é? E, portanto, dão-lhe ali uma igreja dela e fica. Mas o cabelo branco, de certo modo, é sinal de maturidade, de experiência. Nem sempre assim é, não é? Há pessoas de cabelos brancos que são tontos, não é? E são como crianças, não é? Não sou velho, graças a Deus, então ainda só fiz 31 anos e meio em cada perna, portanto ainda estou muito jovem. Considerando aqueles que estão a chegar aos 90, ainda estou no meio, não é? Vamos considerar aqui, tem um aspecto interessante que é de facto este aspecto aqui, que é coroa de honra são as cãs, a qual se obtém no caminho da justiça. Esta coroa obtém-se no caminho da justiça, isto é, aquele que já tem cabelos brancos, já tem maturidade, tem experiência e que de facto andou e fez a sua vida no caminho da justiça, então ele é digno de honra. Nem todos procedem assim e por isso mesmo nem todos também são dignos desta honra, mas vejam como está associado. A coroa de honra obtém-se através de alguém ou de uma vida que foi levada no caminho da justiça, não é? Ainda no capítulo 17 de Provérbios, versículo 6, tem uma outra coroa. E esta, digamos, é para muitos dos que estão aqui por causa dos seus filhos. A minha tradução diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Quem é que tem netos aqui? Ora, temos uma coroa, não é? À espera de netos. É verdade, é verdade. Então a ideia, coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Nós olhamos para os netos e alegramos-nos. Também os bisnetos, é verdade. E olhamos para eles e quase que nos derretemos, não é? Quando eles são pequeninos, frágeis e que são tão próximos de nós, gostam tanto dos avós, não é? Porque esperam que os avós lhes deem aquilo que às vezes os pais não dão, não é? Mas coroa dos velhos. A ideia de coroa aqui, meus irmãos, estão a ver, são 3 versículos que eu fui buscar aqui a Provérbios e que têm a ver com a família. A nossa família quando é uma família que está no caminho do Senhor, é uma riqueza, é uma bênção. Primeiro versículo que nós consideramos é a mulher virtuosa, é a coroa do marido. Depois o que nós consideramos foi as cãs, não é? A velhice, a experiência.
é a coroa de honra daqueles que andam no caminho da justiça. E agora os filhos dos filhos, os netos, a nossa descendência, traz naturalmente essa coroa. Mas nós vamos ver agora outros versículos no Novo Testamento que nos apontam para o dia da coroação. Sabem que lá no céu vai haver um dia em que nós recebemos coroas? O dia da coroação lá no céu vai ser fantástico. Qual é a coroa que os irmãos vão ter? Há alguma coroa que vos espera? Vamos considerar, há 4 coroas que estão indicadas na Escritura no Novo Testamento. Vamos ver a primeira delas em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 9. É no versículo 25 que nós encontramos a primeira destas coroas. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. E diz assim a minha tradução: e todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Fala-nos aqui então de uma coroa incorruptível. E uma coroa incorruptível é aquela que não se gasta, não se estraga, não é corroída, não há nenhum bicho que lhe pegue e ela mantém-se. De dia em dia, ela mantém-se na sua pureza, na sua originalidade, com todas as suas características. Mas é melhor irmos um pouquinho mais atrás e vermos de que o apóstolo Paulo está a falar. Eu creio que alguns irmãos já contextualizaram este versículo. Mas vamos começar no versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só é o que recebe o prémio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que, depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado ou desqualificado. Algumas traduções têm isso. E desqualificado é uma boa palavra aqui, porque tem a ver com competição. E alguns conseguem chegar ao fim, mas procederam de um modo que não era correto. Por exemplo, alguns atletas chegam ao primeiro lugar, conseguem chegar mais alto, atingem os máximos, sobem ao pódio, recebem o primeiro prémio, medalha de ouro, ou seja o que for, e ao fim de um tempo vem a notícia de que foram desclassificados. Porquê? Porque usaram doping, usaram anfetaminas, usaram alguma coisa que não estavam autorizados a usar e que potencialmente lhes deu mais capacidade, mais músculo, mais força, mais energia. E por isso mesmo estavam a competir de uma forma desigual em relação aos outros. Foram desqualificados. Nós não usamos doping, nós não usamos alguma coisa que nos diferencie dos outros nesse aspecto aí, mas realmente é com a força do Senhor que nós conseguimos olhar para diante e lutar. Vejam a preocupação do apóstolo Paulo aqui de deixar, digamos, este encorajamento. Quem corre no estádio
tem com certeza um alvo. Qual é? Alcançar a meta. E alcançando a meta, ganha o prémio. Certo? Mas nós vamos colocar isto, porque o apóstolo Paulo depois diz: correi de tal maneira que alcançais. Então, ele está a falar para crentes. E está a falar para crentes usando, e reparem, ele está a falar para crentes da cidade de Corinto. Em Corinto havia jogos. Em Atenas havia Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos começaram em Atenas. A maratona, digamos que é a prova rainha, podemos dizer, dos vários Jogos Olímpicos. A maratona começava numa localidade chamada Marathon e eles tinham que ir desde essa localidade até Atenas. E a distância eram 42 quilómetros e não sei quantos metros. E quando hoje se corre a maratona, seja em que país for, essa distância tem que estar lá incluída. Então é a maratona que recebeu o nome dos Jogos Olímpicos de há muitos e muitos séculos atrás, de milénios para trás. Quem corre no estádio, porque depois quando chegava ao estádio, ou quem estava a fazer voltas no estádio também, tinha naturalmente este objetivo, que era chegar à meta e receber o prémio. E o apóstolo Paulo aqui encoraja os crentes de Corinto, mas através deles, todos nós, para corrermos de tal modo que alcancemos o prémio. E ele está certamente a fazer aqui uma analogia com a vida cristã. Nós, na vida cristã, estamos numa corrida também, não é, meus irmãos? Essa corrida começou quando? Quando nós nos convertemos, não é? A nossa conversão. E ela vai terminar quando? Eu agora já sou crente, sou batizado, posso descansar. A nossa corrida começa começa nessa altura e acaba quando nós estivermos prontos para chegar à meta. E onde é que é a nossa meta? Onde é que é a meta do crente? Na presença de Deus. Porque estamos a falar de vida espiritual, em primeiro lugar. Mas estamos a falar também de uma caminhada cristã que envolve a nossa vida física, não é? A nossa moral, a ética, os nossos costumes, aquilo que nós fazemos, tudo isso faz parte do nosso dia-a-dia. Não é? E nós levamos a nossa vida, digamos, deste modo, olhando assim e seguindo para o alvo. Há um versículo em Hebreus que diz que nós temos os nossos olhos em Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Fitando bem os olhos em Cristo. Então, esta nossa caminhada, na nossa meta está Cristo e nós colocamos os nossos olhos lá em Cristo. E vamos levando a nossa vida, não olhando tanto para aquilo que está ao lado. Há um coro que às vezes cantamos de louvores, não olho as circunstâncias, não, olho para quem? Para o seu grande amor. E o grande amor vê-se em Cristo Jesus, está lá. Então nós olhamos e continuamos olhando, e é para lá que nós vamos. Quando nós pensamos naquilo que aconteceu com Pedro, que estava no barco juntamente com outros dos seus apóstolos, dos apóstolos, seus colegas de profissão também pescadores. E veio aquele mar agitado, aquele vento, aquela tempestade tremenda, ao ponto de que o barco estava quase a naufragar. E às tantas eles veem como que uma sombra, que lhes pareceu um fantasma no início, porque não conseguiram decifrar quem era. E eis que era Jesus, caminhando sobre as águas. E Pedro viu isso e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Não é? Disse: Pedro, vem. E Pedro saiu do barco e começou a caminhar sobre as ondas, sobre a água. E enquanto ele teve os olhos fitos em Jesus, ele continuou. Mas depois sentiu o vento forte. Sentiu
digamos, que ali à sua volta aquilo não fazia sentido, porque ele estava sobre as águas, a caminhar. Começou a olhar demasiado para aquilo que estava ali à sua volta. E então diz a Escritura que ele começou a afundar, a submerger. E foi Jesus que veio e que lhe estendeu a mão. Meus irmãos, isto é a nossa corrida. Muitas vezes. Nós temos os nossos olhos em Jesus e vamos na sua direção, mas entretanto vêm os problemas da vida, que às vezes são severos, são fortíssimos, e nós parece que nos vamos a afundar. Acabamos por tirar os olhos de Jesus, dar demasiado valor aos problemas, não confiar tanto no Senhor e dizer: Senhor, é impossível que isto esteja a acontecer, é impossível que eu consiga vencer, e nós vamos afundando. Meus irmãos, como Deus é misericordioso e o Senhor Jesus nos lança a sua mão para nos tirar. E nós voltamos. E voltamos a colocar os nossos olhos em Jesus. Correi de tal maneira que alcanceis, não tirando os nossos olhos da meta, não tirando os nossos olhos de Jesus. Mas agora vejam, meus irmãos, ele aqui no verso 25 diz que há uma coroa incorruptível que pode ser alcançada, vai ser alcançada por aqueles que correm e correm desta maneira, tendo os olhos em Jesus, confiando em Jesus, seguindo, mas há uma condição, e essa condição está aí no verso 25, os irmãos vejam se encontram, são duas palavras. Verso 25. Sim, é luta. Sim, mas como é que luta? Pode ser uma palavra ou duas, mas a minha tem duas palavras aqui nesta expressão. Domínio próprio. É assim que está? Em tudo se domina. Não, em tudo se obtém, não. Abstém. Já é um bocadinho diferente. Mas então vejam, a questão de domínio próprio. Alguém que está a lutar, que está no estádio, sabe que a corrida é exigente. E ele tem que estar preparado, tem que estar fortalecido para continuar, e mesmo que tenha alguma dorzinha, não sei se os irmãos já têm dado conta, sobretudo naqueles que correm no estádio. Às vezes tem uma queimbra, tem uma dorzinha, mas eles, de certo modo, arranjam forças e dinâmica para continuar. Porquê? Porque eles têm em mente, têm dentro dos seus olhos a meta. Digamos, depois da corrida está terminada, eles podem descansar. Agora, meus irmãos, há uma coisa muito importante aqui associada. Nenhum atleta vai para uma competição sem ter primeiro feito o quê? Treinos. Ninguém vai correr e vai conseguir chegar aos valores necessários para os Jogos Olímpicos sem ter alcançado metas que são dignas, são as qualificativas. E para isso é preciso o quê? Domínio próprio. E esse domínio próprio consegue-se através de muito treino, de muito exercício, de constantemente fazer com que o corpo tenha aquela elasticidade, aquela capacidade, aquela energia, aquela resistência para conseguir suportar e, digamos, esticar até ao limite. Eu gostaria de ver cada um de vós, eu próprio, a irmos para uma competição de maratona ao lado da Rosa Mota. Será que nós conseguimos ir além de Matosinhos? Porquê? Nós não temos o treino.
Ainda hoje ela vai, não com a mesma energia, não é? Porque os atletas, de certo modo, também vão envelhecendo e vão deixar de ter condições. Mas quando eles estão no estádio, quando eles estão na competição, eles vão até ao fim. O apóstolo Paulo está a pegar nessa parte aí, que é essa competição, essa corrida. E nós estamos numa corrida espiritual. E nós, às vezes, temos derrotas espirituais. Os irmãos sabem porquê? Porque nós não dominamos o nosso corpo. Pensem bem nisto. Às vezes, algumas derrotas espirituais são porque nós não dominamos o nosso corpo. Isso significa o quê? Significa que o nosso corpo tem tendência a acomodar-se. Tem tendência a ceder. Tem tendência a não puxar até o limite. E é quando a nossa mente está forte, está determinada, que ela vai fazer com que o corpo chegue mais além. Quando o atleta coloca, digamos, na sua cabeça, que ele vai ter que conseguir fazer aquela corrida de 100 metros em 10 ou 11 segundos, ele vai se esforçar e quando chega ao fim e o cronómetro indicou 14 segundos, ele diz, estou longe, não vou conseguir ganhar. Então o que é que faz? Ele volta à corrida, volta para a pista e ele vai puxar mais e mais até que chega a um ponto em que vai conseguir encurtar a distância. Porque só assim é que ele vai conseguir alcançar o quê? O prémio. Os irmãos, como crentes, nós não podemos ir de marcha lenta. Nós não podemos ter um corpo que está acomodado a este mundo. E por acomodação vem à minha mente exatamente aquilo que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, que diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis, o nosso corpo tende-se a conformar, tende-se a ajustar, tende-se a acomodar-se. Hoje é domingo, mas está sol, ou está chuva, está frio, não vou à igreja. No domingo seguinte, hoje, abrimos os stores, hoje está sol, não vou à igreja. Preciso de espairecer. O nosso corpo sempre quer arranjar alguma desculpa. Mas se a nossa mente está determinada no alvo, então nós vamos lutar. E vamos estar na casa do Senhor. E vamos ter aqui o exercício espiritual que nos vai ajudar a quê? Durante a semana a enfrentar as tempestades, os problemas, as lutas, as dificuldades. Não é, meus irmãos? Tem que ser através deste domínio próprio, deste domínio do corpo. Não satisfazendo a vontade do corpo naquilo que ela é ou que traz de malignidade. Eu não estou com isto a dizer que se o nosso corpo tiver fome, nós não lhe damos de comer, não é isso. Mas se o nosso corpo quiser alguma coisa, até mesmo em termos de comida, que faz mal, nós arranjamos, vem logo à nossa mente aquelas, perdoa o mal que faz, pelo bem que sabe, então vou comer. E depois a seguir está com dor de estômago, está a vomitar, e pronto, lá vem o mal que faz. E fica com o dia desarranjado. E às vezes a noite também, por aí fora. Mas, irmãos, isto é falta de domínio próprio. Quando o nosso corpo está meio estragado por causa de alguma coisa que nós comemos, como é que nós ficamos espiritualmente? Acabamos de ficar também meio abatidos, não é? Porque toda a atenção vem para o nosso corpo, para as nossas dores, para as nossas lamúrias, está aí. E nós queixamos-nos e parece que não temos depois força para nada, até que o Senhor nos dá uma puxada.
E nós lá vamos. Mas vejam, não sei se estão de acordo comigo, nós espiritualmente estamos bem quando conseguimos dominar o nosso corpo. E é esse domínio próprio que nós precisamos de exercer, seja naquilo que for. E quando isso acontece, meus irmãos, nós alcançamos uma coroa, que é a coroa incorruptível. E uma coroa incorruptível não se estraga. Então, meus irmãos, em termos de fé, aqueles que permanecerem e que continuarem a lutar, e a lutar, digamos, desta forma, vão alcançar uma coroa que é incorruptível. Que incorruptibilidade é essa? Meus irmãos, eu acho muito interessante, porque na mesma carta aos Coríntios, Paulo fala aqui de alguma coisa incorruptível. Nós vamos um pouquinho mais adiante, capítulo 15, que é um capítulo extraordinário, capítulo 15, versículo 35, ele faz uma pergunta. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e com que qualidade de corpo vêm? E ele vai falando por aí fora. Quando chega ao versículo 42, ele diz, assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Os irmãos estão a ver aqui qual é a incorruptibilidade que nos aguarda? Este nosso corpo, que mesmo que nós consigamos dominar nas suas inclinações para o mal, conseguimos dominar, conseguimos refrear a nossa língua, as nossas inclinações para o mal, refriamos isso, ainda assim este corpo vai estar sujeito a quê? Vai se degradar, vai se estragar, chega a um ponto em que morre, vai para a sepultura. E na sepultura ainda se vai degradar mais. Até que chega a um ponto, quando vier a ressurreição, esse corpo que foi semeado corruptível, completamente contaminado, estragado, vai ressuscitar-se incorruptível para estar na presença do Senhor. E é isto que nos aguarda. Esta é a nossa esperança. Digamos, esta é a coroa que nos está destinada. Mas eu falei de 4 coroas, ainda só mencionei uma. Vamos ver outras mais. 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Segunda a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Coroa da justiça, não é? Coroa da justiça. E esta coroa da justiça está guardada e será atribuída por quem? A coroa da justiça vai ser atribuída por quem? Por Deus e, concretamente, segundo este versículo, pelo Senhor, justo juiz. Vejam, digamos, aqui a ligação. Uma coroa da justiça que é atribuída por um juiz que é justo. E eu pergunto, os irmãos aqui acham que merecem a coroa da justiça? Alguém aqui merece a coroa da justiça? É verdade, é verdade. Mas
diz aqui uma coisa, que de certo modo, se nós procurarmos manter isso e permanecer nisso, essa coroa da justiça nos vai ser outorgada. Qual é? Me dará quando? Quando é que essa coroa da justiça vai ser entregue? Também diz, naquele dia. Que dia é esse? O dia da vinda do Senhor Jesus. E depois diz, mas também, não somente a mim, diz o apóstolo Paulo, mas também a todos, quais? Que amarem a sua vinda. E eu agora pergunto, os irmãos amam, aguardam a vinda do Senhor Jesus? E quando nós aguardamos, amamos a vinda do Senhor Jesus, e até de certo modo estamos a fazer como Paulo já descreveu naquela coroa incorruptível, a lutar com o domínio próprio, com os nossos olhos em Jesus, amando e esperando a vinda do Senhor. Então, meus irmãos, aí podemos dizer que já nos está reservada a coroa da justiça. Então, neste momento, podemos dizer, o Senhor já tem 2 coroas à nossa espera. Verdade? A coroa incorruptível, se nós, e tem condição, vejam, se nós tivermos domínio próprio e continuarmos e permanecermos e formos até ao fim, até à meta. Isto é, se não desistirmos na nossa caminhada cristã. Porque se desistirmos, o que é que acontece quando o atleta está na pista e desiste? Ele vai receber prémio? Não. Ninguém mais se lembra dele. Então, na vida cristã não há lugar para desistir. Nós estamos nesta corrida espiritual, que termina quando o Senhor nos chamar à sua presença. E até lá nós dominamos o nosso corpo. Sabendo isto, o Senhor reserva-nos uma coroa que é incorruptível. E porque nós, nesta caminhada, amamos a sua vinda e procuramos proclamar a vinda do Senhor Jesus, também nos está reservada a coroa da justiça. Apenas essas? Vamos buscar mais uma ou outra. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Abigail. A Escritura diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. E eu pergunto, a coroa da vida espera-vos? Os irmãos esperam alcançar esta coroa da vida? O Senhor prometeu a quem? Aos que o amam. Mas reparem, aqui tem uma outra condição também. É amar o Senhor, mas aquele que também que aguenta e sofre e vence o quê? Não, a provação. Provação. Também as tentações. Mas é curioso, se há algum texto que é precioso para esclarecer entre provação e tentação, é este aqui. Meus irmãos, nós continuamos a ler e percebemos isso. Vejam no verso 13. Ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou cobiça. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Vocês não estão a ver? Fala em provação e fala em tentação. E eu pergunto, de onde é que vem a tentação? Vem do diabo. Ele é o tentador, pai da mentira. De onde é que vem a provação?
para os crentes, vem de Deus. E eu pergunto agora também, conseguimos nós distinguir provação e tentação? Muitas vezes no início não conseguimos. Mas quando nós vamos caminhando e continuando a pôr os nossos olhos em Jesus, meus irmãos, nós percebemos que aquilo vem do diabo ou que vem de Deus. E para isso nós precisamos de quê? De uma coisa tremendamente importante, que é sabedoria. Para distinguir entre uma coisa e outra. E aonde é que eu vou buscar a sabedoria? Tiago também nos diz. Vejam, meus irmãos, a partir do versículo 2 deste mesmo capítulo. Meus irmãos, tendo por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, vejam, produz a perseverança. E a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em alguma coisa. E eu pergunto, o diabo quer a nossa perfeição? Se a provação da nossa fé, quando a nossa fé está a ser provada, produz perseverança, e o que é isto de perseverança? Nós perseveramos, nós mantemos-nos, nós ficamos firmes. Aconteça aquilo que acontecer, eu sei em quem tenho querido e continuo firme. E os meus olhos continuam lá. Eu não vou negar o meu Jesus, eu não vou abandonar o meu Jesus. As tribulações vêm, mas eu sei em quem tenho querido e estou firme e seguro. E essa perseverança leva a quê? À obra perfeita. E meus irmãos, deixem-me dizer isto. Aquele que, é aquilo que diz a Escritura, aquele que começou em nós a boa obra, ainda não terminou. E vai continuar. Nenhum de nós aqui está perfeito, é perfeito. Mas nós estamos sendo aperfeiçoados. E muitas vezes esse aperfeiçoamento vem de uma forma que é mais dura, mais difícil, através de provações. E quando nós vencemos as provações, quando nós aguentamos as provações, então a nossa fé sai fortalecida. Certo? Acontece convosco? Mas verso 5. Às vezes falta-nos sabedoria para distinguir entre uma coisa e outra. E Tiago diz, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Sabedoria para quê? Para eu poder distinguir o que é provação e o que é tentação. E eu tenho que agir de forma diferente em relação à provação e à tentação. Quando vem a tentação, meus irmãos, nós temos que repelir imediatamente, porque é obra do diabo. Nenhum de nós está isento de ser tentado. Até o Senhor Jesus foi tentado, mas Ele não pecou, Ele suportou. Mas nós precisamos de saber quando é realmente tentação, dizemos, para trás, Satanás, afasta-te de mim, não vou por aí, não quero. Mas quando é provação, meus irmãos, o que é que nós dizemos? Senhor, ajuda-me a suportar a provação e a vencer. E nós vamos para diante. Verso 6 diz, peça o quê? Sabedoria. Porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que recebe do Senhor alguma coisa. Precisamos de sabedoria. Meus irmãos, há uma coroa que nos está reservada, não é? Coroa da vida. Daqueles que viveram uma vida cristã no caminho do Senhor. E que Ele promete àqueles que o amam. A última coroa, 1 de Pedro, e o nosso tempo foi-se. 1 de Pedro, capítulo 5. Esta, digamos, está mais reservada para aqueles que são anciãos, são pastores, são os líderes responsáveis pela congregação. 1 de Pedro, capítulo 5.
É o versículo 4. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória. Imarcessível quer dizer o quê? Que não murcha. Contrariamente àquela coroa de louros que era colocada na antiga Grécia, na cabeça dos vencedores. Era uma coroa de louros bonita, mas chegava ao fim de algum tempo e secava, desfazia-se. Uma coroa imarcessível que não murcha. E esta é a coroa da glória. Dada a quem? Vejam a partir do verso 1. Aos anciãos, pois que há entre vós, rogo eu que sou ancião com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória. Esta está reservada, então, para aqueles que o Senhor chamou, a quem dá uma responsabilidade dupla, mas também quer dar uma honra maior. Aqui, coroa da glória. Ainda, meus irmãos, só, porque há aqui uma exortação. Apocalipse, capítulo 3, verso 11, e eu termino aí. Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Diz assim: venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Capítulo 3, verso 11 de Apocalipse. Bom, não falei de uma outra coroa que é a mais importante de todas, mas essa não é nossa. É a coroa de espinhos que o Senhor Jesus levou para que nós possamos estar aqui e possamos estar na presença do Pai. A coroa de espinhos foi só para Ele, ainda que aquele lugar fosse nosso. Mas por causa disso, nós iremos receber outras coroas. Glória seja dada ao Senhor. Amém.